eu sou doutorando aqui no Departamento de História da Universidade de Campinas e eu e o Pedro Meira estamos aqui hoje numa continuação das atividades da exposição 40 anos do Sérgio Buarque de Holanda na Unicamp, que se iniciou em junho desse ano. E na primeira oportunidade a gente teve uma série de pesquisadores apresentando os usos que fizeram da biblioteca e do arquivo de Sérgio Buarque, que resultaram em uma série de pesquisas. E hoje a gente traz mais um pesquisador para falar a respeito do seu contato com o arquivo e com a biblioteca do Sérgio Buarque e dando continuidade às nossas atividades. Olá, professor, tudo bem? Oi, tudo bom, Lucas? Prazer conversar com você e com quem estiver assistindo a gente. Tomara que tenha muitas pessoas, né, que admirem um pouco desse trabalho. Queria convidar, já nesse primeiro tempo, fazer uma pequena apresentação da sua trajetória, do seu trabalho, o que você faz hoje, uma espécie de Wikipedia inicial ao nosso ouvinte. Bom, meu nome é Pedro Meira Monteiro, eu me formei aqui na Unicamp, na graduação e mestrado, eu fiz em Ciências Sociais, mestrado na Sociologia, isso lá na década de 90, né? E depois fiz o meu doutorado em Teoria e História Literária no IEL, mas a minha formação de graduação e mestrado foi no IFCH e foi sempre, desde muito cedo, pautada por um interesse profundo pela obra do Sérgio Buarque de Holanda, em primeiro lugar pelo que até hoje se chama, né, desse campo da história do pensamento social, acho que um pouco as imagens e fantasias que nós temos sobre o que pode ser chamado de Brasil, né? Isso muda muito ao longo do tempo, tem a sua própria história, né? O Brasil tem uma história como conceito também, e Sérgio Buarque é muito importante nessa história, isso foi me chamando a atenção. Também a proximidade do Sérgio Buarque com a literatura, né? Porque ele não é só o grande nome da historiografia brasileira no século XX, mas também foi um dos maiores críticos literários brasileiros, toda a história e do século XX, naturalmente. Então isso foi me interessando cada vez mais, e no mestrado eu decidi fazer um trabalho sobre o Sérgio Buarque, sobre raízes do Brasil. A minha orientadora na época era Elide Rugai Bastos, né, que é hoje professora aposentada, mas emérita e ligada aqui ao IFCH, e era uma tentativa de entender aquilo que era o subtexto, não é, do Sérgio Buarque em Raízes do Brasil, livro que ele publica em 1936, depois com uma série de edições que vão se alterando muito, e é um livro que tem um subtexto alemão muito importante, não é? Eu não sou germanista, não sou especialista, mas àquela altura me interessou muito entender como é que a figura do Max Weber, né, com toda a teoria da ação social e da direção da ação, como aquilo podia talvez explicar o tipo de imaginação teórica que o Sérgio Buarque tinha à época. Depois, no doutorado, isso resultou um mestrado numa dissertação que eu defendi em 1996, e que em 1999 viraria, aí eu já estava fazendo o doutorado em literatura, com outro tema, e em 99 saiu pela editora da Unicamp o que era uma versão retrabalhada da minha dissertação, que se chama A Queda do Aventureiro, Aventura, Cordialidade e os Novos Tempos em Raízes do Brasil, e que foi o primeiro livro propriamente sobre a obra do Sérgio Buarque de Holanda, o primeiro estudo monográfico publicado como livro. Logo depois vieram outros e começou a se constituir de fato uma fortuna crítica, eu acho que hoje é muito variada, muito rica, muito plural, sobre o Sérgio Buarque. E aí, quando eu me doutorei, né, já em 2001, eu no ano seguinte já tive essa oportunidade, que foi um concurso que eu prestei na Universidade de Princeton, nos Estados Unidos, e para lá fui um pouco aventureiramente, né, sem saber o que eu ia encontrar,
para trabalhar num departamento de espanhol e português, onde eu trabalhava com essa enorme campo que é a cultura brasileira. E lá eu fui descobrindo uma série de coisas importantes, né? Uma delas é que o Brasil faz parte da América Latina, né? Um pouco isso que aqui para nós, né, do ponto de vista de quem está aqui, inclusive na universidade, no Brasil, é muito comum você encontrar estudos sobre o Brasil muito isolados, né? Muito, um pouco com essa, no fundo, fantasia de que o Brasil um pouco flutua para além dos seus vizinhos, não é, hispano-americanos. Esse é um tema muito buarquiano, né? Um tema também que, de alguma maneira, para mim, na prática de um departamento que dava conta dessa grande unidade real e, ao mesmo tempo, simbólica, imaginária, que é a América Latina, não é? Ali eu encontrava ecos também do trabalho do Sérgio Buarque de Holanda e comecei a me interessar já, portanto, como professor de literatura, né, e cultura brasileira nesse departamento, nesse programa de estudos latino-americanos de que eu participava, eu comecei a me interessar naquilo que era também em Raízes do Brasil e em outras obras do Sérgio, um esforço de entender uma certa linhagem, digamos assim, uma linhagem da história política, não é? Que tem muitas semelhanças e não são semelhanças casuais quaisquer, tem alguma coisa de estrutural, né, na própria história da colonização das Américas, e aí entra esse grande espelho que é os Estados Unidos, né, tinha um amigo do Sérgio Buarque, historiador ele mesmo, Richard Morse, que tem esse livro importante, que se chama, publicado na década de 80, que se chama O Espelho de Próspero, que é uma alusão à obra do Shakespeare, né, da Tempestade. Próspero é esse dominador, colonizador neurótico, né, que reina sobre uma ilha, né? E eu entendi que havia uma reutilização desse grande tema shakespeariano, dessa ideia um pouco das Américas se constituindo a partir de um veio intelectual, muito racionalista, né, muito puritano também, de alguma maneira, e o que seria uma outra América, não é? Isso tudo é muito... são as tentativas de mitologia, para usar um termo de um livro do Sérgio Buarque também, não é? Que se fazem em torno do que seria essa unidade latino-americana. Mas, de fato, eu ia percebendo que as construções sobre a América Latina, sobre o que seria a América Latina, podiam ser muito interessantes para entender a especificidade, digamos assim, brasileira, na sua pluralidade também, mas para entender um pensamento como o do Sérgio Buarque de Holanda, né? Raízes do Brasil é um livro que, no meu entender, tinha sido, àquela altura, estamos falando do começo da década de 2000, né? Tinha sido pouco, eu acho, trabalhado na sua inserção latino-americana ou latino-americanista. Tinha sido trabalhado mais pouco. E aí eu comecei a fazer o estudo do que seria um segundo livro, não é? Que se chama Signo e Desterro, né? E que resultaria daí numa versão que eu até tenho aqui um pouquinho mais elaborada em inglês, The Other Roots, que é sobre esse lado, vamos dizer, da discussão da modernidade a partir de um eixo latino-americano, latino-americanista, e que já é uma produção, vamos dizer, de um professor, eu não vou usar exílio no sentido, é claro que é um exílio voluntário, né, de que nós estamos falando, mas de um professor já estranhando o Brasil como unidade, não é, bastante suficiente. E aí, posteriormente, também eu participei da edição e ajudei um pouco a pensar o que foi a primeira edição em inglês de Raízes do Brasil, né, que saiu em 2012, eu escrevi o prefácio, uma edição pela Universidade de Notre Dame, nos Estados Unidos. E daí, posteriormente, ainda dentro, né, do arco aí buarquiano, eu comecei a me reaver, estudar novamente e voltar para esse primeiro trabalho, que tinha sido a minha dissertação de mestrado e o meu primeiro livro, e comecei a ver nele muitos problemas, muitos limites, que eu não sabia muito bem como enfrentar, né? Quer dizer, já com uma carga de leituras e de reflexões
de alguém estudando o Brasil fora do Brasil, né? E aí o que resultou disso foi a segunda edição revista e ampliada da Queda do Aventureiro, que saiu em 2021 pela editora Relicário, de Belo Horizonte, e é onde eu retomo as teses, reescrevo, ao mesmo tempo mantendo o núcleo do argumento, mas também uma série de apêndices de textos produzidos nesses últimos 20 anos. Né? Portanto, eu estou há um pouco mais de 20 anos dando aula fora do Brasil, e Sérgio Buarque continua sendo um dos interesses mais fortes, não único, não é? Até porque o Sérgio tem uma obra que se abre, né, para um diálogo que vai muito além dela, né, como obra, e muito além dele como figura pública, como intelectual. Mas eu posso dizer que eu estou, toda a minha carreira acadêmica, desde a Unicamp até ser professor em Princeton, eu estou sempre assombrado pelo Sérgio Buarque de Holanda. É um bom assombramento, né? É um bom assombramento, é um bom fantasma. Algo muito marcante na sua trajetória é um certo deslocamento por disciplinas, né? A gente pega a vinculação do Sérgio Buarque com a historiografia, especialmente porque ele foi professor do departamento de História da USP, relembrado a todo momento. Mas é interessante que a sua formação ela não se deu na história, você vem... Mas a todo momento você tem uma conexão com os estudos literários, com a sociologia, com a historiografia, e a gente colocar também Sérgio Buarque como uma figura que estava preocupada com essas definições tão claras de disciplina também é um grande equívoco. Eu queria perguntar como que é a sua relação com essas disciplinas e que maneira você encara o Sérgio Buarque nesse sentido? É uma pergunta interessante, Lucas, e é uma pergunta de um historiador para alguém que está numa zona um pouco indecisa, né? Sérgio Buarque, aliás, parte em Raízes do Brasil, você deve lembrar, né, dessa imagem da Península Ibérica como uma zona indecisa entre a África e a Europa, né? Depois ia ser desenvolvida literariamente, poeticamente, pelo José Saramago, né, com a imagem da jangada de pedra, né, que é o momento em que ali os Pirineus se racham e daí a Península Ibérica passa a navegar, a boiar pelo oceano. Mas é uma pergunta muito interessante, porque é uma pergunta disciplinar, né, sobre disciplinas, mas já você deixando claro que o valor da obra, né, de uma obra como a do Sérgio Buarque, tem a ver com a indisciplina, né? No sentido aqui, estou brincando com as palavras, é uma indisciplina muito rigorosa, digamos assim, muito criteriosa, mas é um desejo de pular, né, de uma área para outra. Eu acho que para entender isso no Sérgio, talvez não seja tão difícil, assim, de uma maneira rápida, um pouco esquemática, ele está se formando, ele se forma em Direito primeiro, não é? Quer dizer, ele não tem uma formação acadêmica como hoje nós pensamos, né? Ele tem que fazer o mestrado dele correndo para poder, então, prestar lá na década de 50 o concurso para cátedra, né? Era o regime de cátedras ainda, de História da Civilização Brasileira na USP, né? No final da década, na segunda metade da década de 50. É interessante que no caso dele, para além, né, do fato de que ele trabalhava com crítica literária e com história, tem, de fato, uma espécie de... uma palavra que os historiadores olham com o nariz às vezes torcido, mas uma espécie de ecletismo, né? Estou brincando com você como historiador aqui, claro, estou te transformando num personagem historiador, mas assim, um ecletismo que tem muito a ver com a forma ensaio também, né? E eu acho que nesse sentido dá para dizer que às vezes se fala muito de maneira com muita admiração da prosa do Sérgio Buarque, que é muito sofisticada, né? E para além das influências e do que podem ser as inspirações estilísticas deles, eu acho que tem uma forma de pensamento que reconhece a limitação de qualquer regime disciplinar. Isso parece ótimo e estamos num mundo aqui ensaístico, muito generoso, em que as fronteiras vão sendo abolidas, em que podemos falar de tudo, mas na verdade entra a questão do rigor, né? E entra a questão dos métodos, né? Então, nesse sentido, o paradoxal é que ao mesmo tempo a gente está falando que o grande historiador do século XX no Brasil é um sujeito que cruza essas fronteiras disciplinares, mas ele é responsável pela
quase de uma maneira mitológica, às vezes, né, pela formação do campo moderno historiográfico no Brasil. Não é só ele, eu não estou querendo aqui essencializar ou enaltecer uma figura única, é um trabalho de equipe, né? Se você for pensar o que significa não só o trabalho dele à frente do Museu Paulista, né, mas também com a fundação do IEB, no Instituto de Estudos Brasileiros na USP, né? É um trabalho sempre de equipe, não estamos falando de uma pessoa, né? Eu acho que há muito erro, muito equívoco sobre isso do caráter heróico, né, do que os grandes intelectuais fizeram, como se eles não tivessem grandes equipes, né, uma rede de interlocução. Mas assim, é curioso, feita essa ressalva, né, de que a gente está falando não de uma pessoa só, é interessante como na figura do Sérgio Buarque se condensa essa ideia do historiador moderno, não é? que dá uma virada, digamos assim, e instaura uma série de métodos e metodologias que colocam o Brasil, de alguma maneira, no radar, né, de um certo debate historiográfico moderno, que vai ser sempre, num primeiro momento, europeu, né? Todo o problema do eurocentrismo aqui, que não era uma questão no tempo do Sérgio tão forte, né, como é hoje, mas que está colocado. Então tem esses dois lados, quer dizer, é o sujeito que funda a disciplina e que de alguma maneira é indisciplinado. Isso também, para responder a tua pergunta, né, Lucas, isso também sempre foi muito forte para mim, né? Quer dizer, como desejo, eu tinha a minha própria formação oscilando entre campos, né? Sempre fui um pouco indeciso no início e até hoje, mas tenho uma vontade de escrever ensaios, no fundo, não é? Que possam dialogar com times diferentes desse grande campeonato, né? Sabendo que os historiadores, as historiadoras são muito ciosos da sua especialidade, de um certo método, um certo debate metodológico, né? Então é um campo meio perigoso, digamos assim, entrar com uma visão eclética, ensaística sobre esse tema da história. Mas eu gosto de fazer, eu sinto que é uma provocação, eu me sinto mais protegido nessa minha tentativa indisciplinada, sabendo que Sérgio Buarque foi indisciplinado nesse sentido também. Isso nos coloca uma série de desafios para ler e entender essa personagem, né? A todo momento há uma chuva de referenciais a serem considerados. Imagino que, para quem for escrever uma biografia dele, definições precisas de horizontes é uma péssima ideia, né? Mas, por outro lado, a trajetória e as diversas atividades que ele fez ao longo da vida vão ganhando destaque. Eu acho que, fazendo uma certa ponte com a exposição que a gente construiu, a gente pode pensar os momentos que ele viajou o mundo. E isso também, se Sérgio Buarque era um viajante, acho que você também é um viajante, né? E a experiência da viagem, ou, para usar o termo que a gente utilizou na exposição, a experiência de alteridade, ela é a todo momento uma experiência também sobre si mesmo, se descobrir. E que ponte você encontra na obra de Sérgio Buarque e com a sua própria produção, com a alteridade de quem viaja? Não, é uma ótima pergunta e eu me sinto contemplado, né? Porque, de fato, é interessante que as imagens, né, que já aparecem na obra primeira, né, do Sérgio e que vão se desenvolver de uma maneira muito rigorosa do ponto de vista, né, do que eram as possibilidades do método historiográfico nas décadas de 40 e 50, vão se desenvolver, né, aqueles trabalhos como os ensaios que depois são reunidos em Caminhos e Fronteiras, Monções, que é um livro importantíssimo, né? São todos trabalhos que estão pensando na fronteira e no deslocamento, né? É claro que à época a questão identitária não era tratada nos mesmos termos de hoje, mas ainda assim, quer dizer, o que você tem ali é o estabelecimento de uma comunicação em bases desiguais. O quanto o Sérgio Buarque atentou para essa desigualdade, o quanto que ele talvez tenha se deixado levar por um espírito do tempo e tenha visto, por exemplo, nos bandeirantes, os heróis civilizadores que hoje ninguém em sã consciência
os chamaria dessa forma, né? É uma questão em aberto, quer dizer, o quanto ele é capaz no seu tempo de olhar esse lado perverso mesmo, não é? Desses encontros e desses deslocamentos, que são deslocamentos num espaço que está atravessado por um regime escravista, por toda uma rede de desigualdades e de exploração em nível local, né? Mas também um grande sistema, primeiro colonial, depois imperialista e até a ordem global de hoje que evidentemente não tem nada de horizontal ou de igualitária, né? Mas eu sinto que esse deslocamento, né, essa questão da identidade, da alteridade, de fato atravessam a obra do Sérgio Buarque. Nesses momentos, entre outros, né, que você lembrou, eu acho que a viagem à Alemanha, que inclusive está me interessando muito, né? Eu cheguei a ser convidado recentemente para escrever uma biografia do Sérgio Buarque, recentemente, já tem uns tantos anos, e um pouco fui me afastando da ideia e agora estou regressando à ideia de tentar entender não a biografia, o arco inteiro da vida dele, mas especificamente o tempo que ele passou na Alemanha entre 1929 e 1930, né, que é um tempo muito singular, o momento do final ali da República de Weimar, né, o final do experimento democrático alemão, né, no entre guerras, e o início da ascensão do nazismo, que o Sérgio, aliás, teve muita dificuldade de ver, né, quando ele estava ali como correspondente do jornal, do Assis Chateaubriand. Tem coisas hoje que a gente lê e são engraçadas, né, que ele diz lá num certo momento, olha, tem um sujeito, Hitler, que está subindo nas eleições lá do Partido Sul, da Bavária, mas não há nenhum problema porque a inata alma pacifista alemã não vai deixar que isso, né, que esse movimento se amplie. Quer dizer, tem uma espécie de desejo dele ali que não se realiza, evidentemente, mas para ele esse tempo é um tempo também que eu acho que é muito interessante, porque é um tempo de perguntas sobre o pacto democrático, né, sobre limites daquilo que seria o exercício da liberdade individual em comunidade, né? A gente sabe que a Alemanha foi pródiga em experimentar esses limites, inclusive as expressões artísticas são muito importantes, né? O Sérgio Buarque está ali na Alemanha no momento, né, do cinema expressionista, né, vendo Marlene Dietrich, vendo aquele universo, né, frequentando a universidade, né, quer dizer, vendo e recebendo aquele caldo que fazia caldo de questões, de teorias que faziam perguntas sobre o pacto democrático, sobre os seus limites, os limites do pacto liberal. Eu acho que isso rebate muito na maneira como ele vai pensar o espaço político no Brasil. Mas também, quando ele depois, já mais velhinho, né, final da década de 60, acontece uma coisa engraçada. Em 1967, se eu não me engano agora, portanto, durante a ditadura, né, mas antes do AI-5, né, com a ditadura ainda não completamente endurecida, digamos assim, ele é convidado para dar uma palestra na Escola Superior de Guerra, né? E ele é convidado, no fundo, porque ele é o autor de Raízes do Brasil, e o pensamento militar está muito orientado por questões nacionais, estritas, né, de um nacionalismo, às vezes, muito atroz. Então ele fica naquela situação, no meio de uma ditadura, convidado pelo Exército, né, pelas Forças Armadas. O que eu faço? Né? Eu imagino que ele tenha passado por esse drama interior, né? Faço, não faço, é uma oportunidade de cavar espaço dentro dessa ditadura ou não, né? Ou eu simplesmente me recuso. Bom, o fato é que ele vai e faz uma palestra impressionante em que ele revê e questiona muitas das leituras que ele tinha feito desde Raízes do Brasil, na década de 30, e diz que, no fundo, ele hoje, né, quer dizer, naquela década de 60, ele já mais velho, ele entende que o livro, que a obra dele, seria impensável sem a experiência fora do país, na Alemanha. E os termos todos com que ele constrói
ele reimagina essa experiência que ele teve de deslocamento e de portanto, dúvida sobre a própria constituição clara do eu, né, do quem sou eu, o que é o Brasil, o que é o brasileiro. Essas dúvidas, elas se aprofundaram aí, nessa primeira experiência. Depois são outras, né? Você conhece bem essa história, Lucas, enfim, conhece como historiador interessado no tema e por conta do trabalho magnífico que vocês fizeram aqui na exposição. São várias as viagens que aqui estão, né? Eu acho que a viagem à Itália tem uma importância muito forte, né? Sobretudo na maneira como ele vai pensar a questão das mentalidades, a maneira como ele vai estar trabalhando a própria literatura, né? A maneira como ele vai trabalhar a literatura barroca, a literatura setecentista, né? Chamada neoclássica, a maneira como ele vai entender, por exemplo, uma coisa muito pioneiramente, que depois precisaria de muitas décadas de estudos literários para se entender, assim, como autores, por exemplo, dos séculos, né, 17, 18, estão lidando com as tópicas e estão lidando com um pouco aquela questão que para nós, contemporaneamente, é difícil de entender, né, a ideia de que a originalidade não é necessariamente um valor positivo, né? Quer dizer, o quanto mais próximo você esteja naquela, né, para uma mentalidade, digamos assim, século XVIII, né, letrada, quanto mais próximo você esteja e seja capaz de emular um modelo considerado ideal, melhor você é, e não quanto mais você se desvie dele. Então veja que interessante, quer dizer, ele está trabalhando com essas questões ali na década de 40, 50 e, portanto, começando a desconfiar também, através do trabalho, né, sobre a literatura, da ideia de originalidade, que é uma ideia de originalidade não só do autor, da autoria, mas também a originalidade da civilização brasileira. Quer dizer, o que é a originalidade de uma civilização? Talvez seja a combinação de tendências e costumes e métodos de vida material, né, de vivência, que vem de outras civilizações, né? Então, se você leva isso ao limite, e não é à toa que isso está sendo pensado no contexto, né, pós-Segunda Guerra Mundial, pós-debacle da nossa ideia de civilização, né, pensando como as civilizações elas não são únicas. É o contrário do nazismo, que ele tinha, de alguma maneira, não tinha visto no primeiro momento e, naturalmente, viu muito claramente no segundo momento de longe, né? Quer dizer, a ideia de que não existe pureza nenhuma, né, quando se fala em história, por exemplo. Isso é muito importante. Isso eu acho que é um sentimento até que se acentua com esses deslocamentos e essas viagens. Eu gosto de pensar que, guardadas as proporções, evidentemente, a aventura, digamos, que eu vivo, que tantos colegas vivem dando aulas sobre o Brasil, fora do Brasil, tem a ver com esse movimento também. Sem dúvida é uma possibilidade de se descobrir e também descobrir muito a respeito da obra do autor. Em grande medida, todo esse movimento que o Sérgio constituiu ao longo da vida sempre foi um movimento de interlocução, né? Ele sempre estendeu a mão, ou melhor, estendeu a pena para dialogar com uma série de outras pessoas. E a mencionada Itália, ele manteve um diálogo constante com Antônio Cândido a respeito das suas pesquisas, até o manuscrito vai ficar com o próprio Antônio Cândido. Isso. E nesse sentido, eu gostaria de perguntar, Sérgio Buarque dialogou com muita gente, mas ele dialogou com figuras que, numa primeira mirada, podem até parecer contraditórias na nossa visão. O prefácio da primeira edição de Raízes do Brasil é de Gilberto Freire. Outra figura que hoje é lida muitas vezes como o principal divulgador dos bandeirantes na cultura paulista, foi professor do ensino básico do Sérgio Buarque de Holanda e também um dos criadores do próprio Sérgio por Vializar Espaço com Afonso de Toné. E como que é equilibrar Sérgio Buarque nessas suas aproximações e distensões? Isso não gera certos ciclos de interpretação, às vezes, muito rápidas? Ou isso cria a grandeza dele também? Porque ele equilibra as duas coisas. Eu acho que as duas coisas. Eu acho que
tem grandeza na maneira como ele vai se equilibrando, e tem problemas que nós, do ponto de vista, né, de um futuro dele, né, quer dizer, nós habitamos o futuro desse personagem, Sérgio Buarque, que está sendo apresentado pelo Gilberto Freire na primeira edição. Estou aqui com muita unção. Esse é o exemplar da primeira edição de 1936, do José Olímpio, né, que está aqui na coleção, nas obras raras, na coleção Sérgio Buarque de Holanda. Está sendo prefaciado, ou apresentada a coleção, melhor dizendo, né, pelo Gilberto Freire. Depois tem essa, de fato, proximidade com o Toné, que é quem o convida. No fundo, é por conta do Toné que ele acaba voltando do Rio de Janeiro, né, porque o Sérgio Buarque nasce em São Paulo, se forma, vamos dizer, jovem estético, um jovem modernista em São Paulo, mas muito prontamente, já na década de 20, ele vai para o Rio de Janeiro, onde ele termina a faculdade de Direito, né, de Lei, enfim, passa quase 20 anos e volta em 1946 para dirigir o Museu Paulista, né, esse mesmo museu que hoje vive o drama, digamos assim, de se reinventar e se reconstituir, sendo que na sua origem ele é uma tentativa de enaltecer, de oficializar, né, quer dizer, de trabalhar, de dar base à imagem oficial dos paulistas como os grandes agentes civilizadores da pátria, né, que é um imaginário muito do Toné, né, um imaginário de um grande contraponto inimigo no plano dos debates intelectuais, não no plano pessoal do Sérgio Buarque, que é o Cassiano Ricardo, por exemplo, né, que é um bom poeta e um dos intelectuais importantes do Estado Novo varguista, que o Sérgio Buarque odiava, né, mas ao mesmo tempo com o qual ele conviveu, quer dizer, tudo é muito contraditório, digamos assim. Mas eu acho, para ser bem assim, honesto e muito direto em relação à tua pergunta, eu acho que o Sérgio Buarque tem zonas inteiras da obra do Sérgio Buarque que são facilmente canceláveis hoje em dia, né, para usar o termo do cancelamento, e por boas razões, né, quer dizer, tem coisas difíceis de digerir, né, no que ele fala sobre os bandeirantes, por exemplo, mas assim, seria fazer tábula rasa, né, perder essa grandeza que tem a ver com a contradição, né, com o dilema, com o paradoxo, não perceber que ele, em momento algum, sugeriu que não havia violência, por exemplo. Ele está reconhecendo que os bandeirantes, na sua origem, são apresadores de índios, são agentes de uma grande grilagem, né? Não seria impróprio dizer que o Brasil é o resultado de uma grande grilagem, né? Assim, e é um pouco a história dessa grilagem, que é a história também do bandeirismo, da violência, essa que permanece, né, até hoje. E o Sérgio está jogando com tudo isso, né? O Antônio Cândido é um caso bastante interessante, né, porque o Antônio Cândido tem uma relação muito forte, eram muito amigos, né, os casais eram muito amigos, né, o Sérgio e Dona Maria Amélia, e Antônio Cândido e Dona Gilda, e tem uma retroalimentação, no caso do Antônio Cândido, muito grande. Então, o Antônio Cândido é quem quase que vai lá e convence o Sérgio que ele tem um livro, né, quando ele junta os ensaios na década de 50 e publica Caminhos e Fronteiras, que depois vai rebater muito nesse estudo magnífico do Antônio Cândido, também indisciplinado, sociólogo, né, se formando em sociologia e não em literatura, que escreve Os Parceiros do Rio Bonito, que é um livro que tem aqui uma primeira edição, uma segunda edição, na verdade, lindíssima na exposição que vocês criaram, organizaram, em que o Antônio Cândido diz, né, quer dizer, eu, hoje relendo esse meu livro, né, que é sobre o caipira paulista, eu percebo quanto ele deve aos seus estudos, né, especialmente Monções, Caminhos e Fronteiras, né, e ele fala, eu acho que se eu bem me lembro, e aqui acrescido pela capa que a Ana Luísa Escorel, filha, né, do Antônio Cândido, da Dona Gilda, fez. Então, e o Antônio Cândido, junto com o Sérgio, né, quer dizer, meio que orienta, no fundo, o Sérgio a
a fundar o Instituto de Estudos Brasileiros na década de 60 na USP, né? O Sérgio é o primeiro diretor, primeiro chefe, né, do IEB. O Antônio Cândido é quem vai, num certo momento, né, a partir da década de 60, quando o Sérgio Buarque estava sendo um pouco não é vítima, enfim, ninguém é vítima nessa história, mas estava recebendo uma crítica muito dura que vinha sobretudo de intelectuais da USP, né, de uma certa historiografia que estava brigando com essa sombra freiriana, por exemplo, né, que paira sobre essa grande visão do Brasil, essa visão que alguns vão achar edulcorada, né? Acho que há muita diferença entre o trabalho do Gilberto Freire, que de fato, embora no próprio trabalho do Freire haja muita violência, reconhecimento da violência e da desigualdade, existe uma promessa, né, na obra do Freire de uma espécie de momento de formação, de uma formação nacional incruenta, né, quer dizer, pacífica, digamos assim. Sérgio Buarque nunca engoliu essa pílula, digamos assim, quer dizer, nunca foi tão longe, mas há muitos cruzamentos, muitas semelhanças. Isso incomodava muito as pessoas ali na década de 60, muito compreensivelmente, né? Porque as pessoas estavam preocupadas com a dinâmica da luta de classes, no momento em que, se você voltasse para Raízes do Brasil, tem uma coisa ali que hoje a gente chamaria talvez de cultura, ou na época de culturalista, né? Quer dizer, que não atenta, portanto, para as relações de dominação de classe. Então, o Sérgio estava apanhando, digamos, né, nesse momento, na década de 60, aí o Antônio Cândido vai lá e escreve esse estudo maravilhoso, importante, que é o que vai se tornar o prefácio de Raízes do Brasil até hoje, né, nas edições de Raízes do Brasil, em que o Antônio Cândido diz, famosamente, né, celebremente, que Raízes do Brasil é um clássico de nascença, né, que é uma butada, na verdade não existe um clássico da nascença, qualquer clássico se constrói como tal, né? E assim, o Antônio Cândido, no fundo, atribui à obra Raízes do Brasil uma importância que eu acho que é inegável, mas atribui uma simpatia pela democracia, por formas que o Cândido lá na década de 60 vai dizer, não, o Sérgio é radical, um radical de classe média, mas é um radical, né? Então é como se o Antônio Cândido estivesse inventando o Sérgio Buarque, né? Eu acho que isso é possível de dizer. A gente pode aproveitar e falar um pouco da sua edição crítica de Raízes do Brasil, que imagino que o trabalho de Antônio Cândido atravessa muito as leituras e a memória que tem esse livro. Essa foi eu te agradeço de fazer essa pergunta, porque eu acho que é um momento importante, enfim, não digo isso reconhecendo também o lado coletivo do trabalho que resulta nesse livro, mas é um momento que eu sinto muito orgulho de ter estado, né, à frente disso, junto com a minha querida colega Lilia Moritz Schwartz, que é professora da USP e também de Princeton, né, ela passa um tempo do ano em Princeton, já há bastante tempo. E aí nós fizemos a edição crítica, que era muito esperada, porque Raízes do Brasil muda muito da primeira edição, de 1936, para a edição de 1948, né? Então, aquilo que na década de 30, ali no entreguerra, antes da Segunda Guerra, podia ser quase que sem nenhuma vergonha, né, colocado com uma desconfiança em relação aos limites do pacto liberal, né, e a necessidade de pensar pactos políticos inclusivos, né, que talvez passe por zonas menos racionais, né, do relacionamento político. Isso tudo é uma coisa dizer isso ali no entreguerras, antes da experiência da Segunda Guerra, e seria outra coisa sustentar essas ideias depois do horror da Segunda Guerra, né, depois do Holocausto, depois das migrações forçadas, das mortes em massa, né, da experiência totalitária. Então, em 48, ele muda, quer dizer, substancialmente alguns dos argumentos, né? Algumas mudanças são mais tímidas, outras são tremendas, né? E então, assim, quem vinha estudando o Sérgio Buarque, né, desde a década de 90, que é quando de fato começa uma revisão crítica do trabalho dele, as pessoas vinham cada vez mais se dando, quem estudava a sério, digamos, e vinha aqui, por exemplo, na biblioteca
central da Unicamp, hoje na Biblioteca de Obras Raras, onde está a coleção Sérgio Buarque de Holanda, e vi as diferentes edições, que é uma maravilha, tem todas as edições, né, de Raízes do Brasil. As pessoas percebiam, nossa, parece outro livro, né? Tem momentos em que você parece que está, inclusive, invertendo as ideias originais. Porque aquilo que era desconfiança passa a ser um incômodo com a própria desconfiança em relação ao Pacto Liberal. Porque num contexto de pós-guerra, né, pós-segunda guerra, que tinha visto, né, tinha se visto que o horror, né, que essa desconfiança em relação à democracia liberal produz, né, ali ele não sabia muito bem o que fazer, digamos assim, né. Então a gente sentiu, bom, há muito tempo vinha essa demanda por uma edição crítica que, como toda edição crítica, pega, né, no caso específico de Raízes do Brasil, as mudanças que acontecem entre as 5 primeiras edições, né, 36, 48, 56, 67 e 69, eu acho que são esses, 69. 69 é quando se acopla o livro a esse famoso prefácio do Antônio Cândido, né, em que ele fala do clássico por nascença, clássico de nascença. E as pessoas iam percebendo, bom, a gente precisa desse mapa, né, das mudanças para entender o que é o pensamento do Sérgio Buarque através de um livro que tem a sua história e que muda muito, né? E aí eu e a Lili trabalhamos junto numa equipe, junto com o Maurício Acunha e o Marcelo Diego, que eram então nossos orientandos, né, lá em Princeton, hoje dão aula, são colegas, professores, né, e eles fizeram o estabelecimento do texto, as notas, né, que dão conta das revisões, e nós naturalmente tentamos, né, com um pequeno conjunto falho, né, um conjunto insuficiente, como todo conjunto crítico, mas em que a gente tentou convidar gente de tendências diversas, né, de pesquisadores mais novos, inclusive, da obra do Sérgio Buarque, para mostrar que tem gente sustentando, a partir do texto de Raízes do Brasil, que Raízes do Brasil é um livro conservador, tem gente sustentando que é um livro radical e democrático. E o curioso é que é um livro que essas duas análises tão opostas, elas se sustentam textualmente, ou seja, é um livro, de fato, que diz e não diz, que diz aquilo que não diz, não é? E que não é uma falha de caráter ou uma falha de livro, né? De um livro que não se define, é um livro em construção no seu contexto, é um livro, inclusive, sobre o qual o próprio Sérgio Buarque tinha inúmeras desconfianças. Ele não gostava, no fundo, de Raízes do Brasil, ele se sentia um refém de Raízes do Brasil. Não são poucos os momentos. Ele não era muito pródigo em falar de si mesmo, não houve, ao contrário do Gilberto Freire, por exemplo. Mas assim, você vê em vários momentos ele dizendo, não, esse não é o livro que se deveria ler, né? Tem outros livros, Visão do Paraíso é a minha obra, ele nunca falou isso, mas evidentemente, acho eu, Visão do Paraíso poderia ser considerada a obra-prima dele, né? Mas todo mundo conhece Sérgio Buarque de Raízes do Brasil, tem essa colagem da imagem. Então eu e a Lili tentamos trazer esses vários textos, né, críticos, né, mostrando que ele pode se ler de várias formas. Fizemos o nosso prefácio crítico, tentando dar conta dessa variedade, né, tentando responder o que é 80 anos depois, né, em 2016, Raízes do Brasil, e também recolhendo um material crítico que vai desde, enfim, iconografia, documentos, e também a descoberta que nós fizemos durante a pesquisa para a edição crítica desse exemplar maravilhoso, né, que hoje se encontra na coleção de um pesquisador, né, privado, esse material maravilhoso que é a primeira edição de Raízes do Brasil, da José Olímpio, o exemplar que o próprio Sérgio Buarque utilizou para, enfim, corrigir, né, e adicionar inúmeras páginas que ele ia batendo nessa máquina aqui, eu suponho, e que ele mandou ao editor, né, José Olímpio, para fazer a segunda edição. Então, é muito impressionante porque você vê ali quase como se você flagrasse visualmente a ansiedade, a angústia dele em não saber o que fazer com o próprio texto, né? E, portanto, ele fica como se estivesse ali numa corda bamba, né?
porque ele está discutindo a herança da Segunda Guerra Mundial, eu diria, para a experiência política dessa grande e complicada aventura que nós vivemos até hoje, que é a democracia e os momentos, sobretudo na tradição histórica brasileira, os momentos de crise democrática. A gente vem de uma, né, que quase nos levou de volta ao pior da ditadura, né, que nos apresentou de novo a essa espécie de fantasma, né, que eu acho que está no coração de uma obra, mas de um livro, sobretudo, como Raízes do Brasil. Então foi essa a tentativa. Acho que, puxando um pouco para as categorias da historiografia, essa edição crítica é um belo exemplo da distinção entre texto, autor e memória, né? E como os três se sobrepõem ao mesmo tempo, criando uma sofisticada percepção sobre o que foi produzido ali por Sérgio Buarque ao longo de vários e vários anos. Para encaminhar um pouco a nossa conversa, eu gostaria de perguntar da nova edição do seu livro, e A Queda do Aventureiro, e também perguntar a respeito de como foi sua experiência de pesquisar no próprio acervo do Sérgio Buarque de Holanda, a biblioteca, o seu arquivo, os originais, como que é essa aproximação? Esse é, né, eu já tinha falado dele, né, a segunda edição do livro. É um livro impensável sem essa experiência dentro, né, no coração, digamos assim, desse ambiente que ele respirava, que ele andava, que é a coleção privada, né? E isso fala muito, quer dizer, da importância desta coleção. Eu estou apontando para cima porque ela está aqui, nós estamos aqui onde está a exposição, né, no térreo, ela está em cima. A importância da manutenção que eu acho que tem dessas coleções de figuras fundamentais da intelectualidade, né, que, enfim, tem um debate possível sobre o que são, dentro da crise contemporânea da figura do intelectual, o que são os acervos de coleções especiais futuras, acervos coletivos, acervos que vão além do livro, mas essas são questões que estão além da tua pergunta, né? Acho que em relação a onde estamos e o que foi possível fazer com este livro, né, num primeiro momento, na primeira edição lá de 99, né, na década de 90, quando eu fazia o meu mestrado e vinha aqui diariamente, ficava longamente conversando com a Teresa Carvalho, com a Vera Neumann na época, não é? Que cuidavam da coleção, o que eu estava fazendo era trabalhar com marginalia e com anotações, quer dizer, tentando ver nos livros do Weber, que foi uma loucura, porque eu não domino alemão, portanto eu tinha que ir com dicionário, não era uma época de Google nem nada. Então o que eu fazia era comparar, quer dizer, e tentar entender aonde ele tinha grifado, por que ele teria grifado, o que eu percebi que apareceu em livros determinados que aparecem citados em Raízes do Brasil, que se encontram aqui na coleção, os exemplares que ele utilizava, que ele leu, que ele anotou, né? Essa anotação ela entrou assim como um material fundamental, né, como uma aposta crítica de que, afinal de contas, esses grifos, esse grifado, ele tinha um sentido, né? Quer dizer, esse destaque era porque na cabeça dele aquilo estava alimentando a ideia de um livro que ele viria finalmente a escrever e a reescrever, como foi Raízes do Brasil. E você tem razão falando disso, Lucas, eu acho, né, da questão do autor, da memória e da obra. Uma coleção especial, ela tem grandes virtudes, né, porque eu acho que ela permite esse tipo de mergulho, de trabalho sobre o pensamento de um autor ou de uma autora fundamental. Ao mesmo tempo, é uma forma de cristalizar ou de fixar, não é, uma noção de autor, a gente sabe que a autoria, né, em termos modernos, ela é uma função também, né? O texto cria uma situação em que você passa a identificar aqui, atrás deste livro, um autor determinado, sobre o qual você começa a fabular, imaginar o que é. Então essa inteireza, digamos assim, da figura do Sérgio Buarque hoje é impensável sem a coleção dele aqui na Unicamp, sem a história que vocês retraçam tão bem da constituição da própria coleção, né? Institucionalmente, em termos das ideias do período, né? Quer dizer, por que
uma coleção dessa, num momento de redemocratização, vem para cá, é recebida num certo contexto político interno da Unicamp, com a figura do Antônio Cândido como mediador fundamental, né? Enfim, mas aí tem uma coisa engraçada, porque quando eu vou pensar na segunda edição, revista e ampliada, né, quando eu volto, quando esse livro faz 20 anos, e aí eu descubro que ele está esgotado, né, na editora da Unicamp, eu fico com aquela dúvida, será que eu tento simplesmente, né, reeditar tal qual? E eu lia e não me reconhecia necessariamente nele. Mal comparando, assim como Sérgio Buarque se reconhecia muito pouco na primeira edição de Raízes do Brasil, né? E daí, mas é me perguntar um pouco e tentar ver a minha própria trajetória nesses 20 anos, e a trajetória da fortuna crítica do próprio Sérgio Buarque, por que é que eu já não me satisfazia com muitas das hipóteses desse livro? A grande insatisfação tem a ver justamente com o fato de que, na primeira edição, quer dizer, na minha dissertação, assim, de uma maneira um pouco esquemática, eu acho que dá para dizer que eu aceitei um pouco acriticamente a visão do democrata radical que o Antônio Cândido projeta sobre o Sérgio Buarque, né? Eu comecei a desconfiar um pouco desse democrata radical, não dizendo que ele é, não, com isso não quero sugerir, eu não me convenço completamente com as análises que apontam nele um conservadorismo atroz, eu acho isso um pouco pesado, né, a mão um pouco pesada na hora da análise, mas eu comecei a perceber que tinha coisas aqui que não se sustentavam para a minha própria visão, para o que eu tinha estudado também nesse segundo livro que eu escrevi sobre ele, né, do Signo e Desterro, onde a questão da oscilação dele em relação à democracia, ao populismo, aparecem já. Então, eu já era outro 20 anos depois. Eu era outro também pela viagem, pelo não reconhecimento, pelo estranhamento, pela alteridade que a situação de ensinar fora do país criou para mim em relação ao Sérgio Buarque, em relação ao Brasil, à academia brasileira. E aí eu fiquei com nessa difícil situação que eu acho que muitos autores se veem diante disso, né, na hora de 20 anos depois retomar um livro e às vezes não se reconhecer nele, o que fazer? Quer dizer, eu vou lá e mudo. Eu achei que não era interessante, que o livro já fazia parte de uma certa história limitada, mas enfim, a história da fortuna crítica de Raízes do Brasil. Então eu decidi fazer uma revisão de forma fundamental. Quer dizer, é um livro que eu acho que se lê um pouco mais, eu espero, né, mais tranquilamente hoje em dia. Ele tinha uma coisa meio rebarbativa na origem. E hoje eu acho que ele está um pouco mais liso, mais legível, mas eu mantive o argumento principal, né? Só que eu fiz um prefácio explicando o que tinha acontecido nesses 20 anos. Brincando, eu chamei esse prefácio de 20 anos depois, que é um título de dos livros da trilogia dos Três Mosqueteiros, do Dumas, né, do Dumas, em que, enfim, que aparecem os fantasmas 20 anos depois, os mosqueteiros já estão velhinhos, tal, é toda uma... E eu brinco um pouco com isso, o que aconteceu nos 20 anos. E convidei para escrever o prefácio a Mariana Chaguri, que é colega querida, professora aqui do IFCH, né, do Departamento de Sociologia, e que tinha lido A Queda do Aventureiro, o meu livro, na primeira edição, na graduação, né? Naturalmente, Mariana de uma geração mais nova que a minha. Então, também, para ela, é um testemunho, sabe? Então, eu vi, poxa, mas o livro tem história, né? E aí eu adicionei também três ensaios produzidos nesses 20 anos, né? Sobre a relação do Machado de Assis com Raízes do Brasil, ou melhor, a maneira como Machado de Assis é visto em Raízes do Brasil com uma certa desconfiança, né? Na sua ambiguidade de ter e não ter a ver com o Brasil, né, em Raízes do Brasil. Um texto que eu escrevi com a Lília Schwartz, né, que é sobre Sérgio e Lima Barreto, um encontro que se deu e que ficou todo meio... Em 1922, logo antes da morte do Lima, eles se conheceram no Rio, se encontraram, né, e o Lima nunca aceitou
o que ele via como estrangeirismo, né, dos modernistas paulistas, né? Então tem toda uma história aqui. E finalmente o terceiro texto que eu adicionei, que foi um prefácio que eu tinha escrito a uma segunda edição argentina do Raízes do Brasil em espanhol, publicada em Buenos Aires, e que é sobre isso que eu dizia do contexto latino-americano, latino-americanista do Sérgio Buarque. Então, é um livro, digamos, que eu acho que eu espero que dê conta, né, de 20 anos, né, de pensamento que continua. Espero, enfim, se me for dada a sorte de daqui a 20 anos estar aqui velhinho falando dos livros, eu espero ter muitas dúvidas sobre os livros que eu escrevi hoje. Vai ter o prefácio de 40 anos. Prefácio de 40 anos depois, certo? Só para fechar, e o futuro? O que espera? Uma biografia? Não sei o que é mais. O futuro a Deus pertence. Não, olha, eu tô realmente começando esse trabalho a partir desse convite, né, de uma editora, da própria Companhia das Letras, para escrever a biografia. Eu estou revendo já há vários anos, conversando, né, com eles e com os editores e pretendo produzir um estudo, que eu ainda não sei que forma terá, sobre o período do Sérgio Buarque na Alemanha, esses anos de 1929 a 1930, que hoje são mais conhecidos do grande público, né? Não só esse período está aqui, né, na maneira como vocês montaram essa bela sessão da exposição, que se chama Viagens, né? Mas esse período alemão, né, berlinense do Sérgio Buarque, de 2 anos morando em Berlim, é um período, como eu disse, eu acho muito formador, muito interessante, e que eu acho que vai me permitir imaginar ou entender o que ele estava lendo, o que ele estava ouvindo, né, por onde ele andava, né. É claro que há poucas evidências, né? Eu estou começando essa pesquisa, pode ser que eu me tenha boas descobertas aí pelo caminho, mas há poucas evidências, então talvez eu tenha que entrar muito em um terreno perigoso, interessante, tentador, que é o da ficção, da ficcionalização. Mas eu ainda não resolvi qual é o pacto narrativo que eu vou assinar, com que demônio, né, dos gêneros eu vou assinar para construir esse estudo. Mas essa viagem na Alemanha, curiosamente, ela é mais conhecida do grande público hoje por conta do romance do Chico Buarque, filho do Sérgio, né, o irmão alemão, que é uma ficcionalização daquilo que realmente aconteceu, que foi o filho que Sérgio Buarque teve na Alemanha e que nunca conheceu, né, e sobre o qual veio a saber com algum detalhe numa troca de correspondências com a mãe, né, do menino, justamente já no contexto do nazismo em ascensão, e quando ele recebe uma carta em que a prefeitura do Tiergarten, a prefeitura lá na zona de Berlim, diz, né, que o menino vai ser possivelmente adotado por um casal alemão, mas que eles querem ter certeza de que não há sangue judeu, né? Imagina, isso aí abre uma espécie de abismo. E o Sérgio tenta contato, tenta trazer, isso nunca dá certo, né? Muito tempo depois, já morto, Sérgio Buarque, Chico Buarque patrocina, digamos, uma pesquisa e mergulha nessa história e descobre o irmão alemão, já morto, né? E que, por uma dessas ironias magníficas da história, veio a ser um cantor popular no leste europeu de música, muito conhecido, enfim. E aí é muito bonita a história real e ao mesmo tempo ficcional desse reencontro. Eu não quero escrever a continuação do Irmão Alemão de jeito nenhum, mas tenho conversado muito com o Chico a respeito disso, porque tenho conversado e espero conversar mais, porque sinto que há ali nesse período uma espécie de xadrez que ele, Sérgio Buarque,
joga com questões muito profundas que iam acompanhá-lo para o resto da vida, né? Tendo, além de tudo, um filho alemão no meio de tudo isso, né? Mas eu pretendo começar uma pesquisa sobre esse período e vamos ver aonde vai dar. Ainda não sei para onde vou. E também acho que eu tomo também o nome da Bória do Siak, agradecer